Garçonete implorou para ela parar, mas o que a noiva do milionário fez com as trigêmeas deixou todos em lágrimas. Marlene Ferreira não esperava que aquele sábado mudasse sua vida. Era só mais um trabalho. Bandeja pesada, sorriso educado, silêncio obrigatório. O tipo de coisa que ela fazia há anos sem reclamar. Porque gente como ela não tinha muito espaço para reclamar de nada. A chácara Estrela do Vale parecia ter saído de uma revista. Jardins enormes, fontes de pedra, aquelas árvores antigas que fazem sombra gostosa e dão um ar de aqui mora gente importante. Era o tipo de lugar que Marlene só conhecia de longe, do lado de fora do portão, carregando sacola de compra e esperando o ônibus que demora. Mas ali estava ela, dentro, contratada pela equipe de buffet para ajudar no casamento de Augusto Monteiro. Um nome que todo mundo em Santa Rita do Vale conhecia. Viúvo, empresário, dono de não sei quantas fazendas. O tipo de homem que aparece no jornal local quando doa computador para a escola. Marlene ajeitou o avental branco e olhou em volta. A festa de preparação já estava a todo vapor. Convidados rindo alto, taças de champanhe, aquele cheiro de perfume caro misturado com flores. Ela carregava uma bandeja de canapés. Nem sabia direito o que era aquilo, mas tinha a cara de ser coisa que custa mais do que sua conta de luz. "Você aí, moça?" Marlene virou. Uma mulher loira, vestido de seda bege, unhas feitas, bonita daquele jeito gelado. Sabe, tipo modelo de revista que nunca sorri de verdade. "Sim, senhora, essas bandejas estão demorando demais, vai ter que acelerar. Não era pedido, era ordem, e nem um por favor no meio. Claro, já levo mais." Marlene abaixou a cabeça e voltou para a cozinha. Era sempre assim. Gente rica tratava ela como parte da mobília. Só notavam quando algo atrasava. Ela já estava acostumada, desde os 8 anos, quando a mãe sumiu dizendo que ia trabalhar fora. E nunca mais voltou. Desde os 12, quando percebeu que o abrigo não era temporário. Desde os 15, quando entendeu que ninguém ia salvá-la. Ela teria que se salvar sozinha. Por isso, Marlene tinha uma promessa íntima, daquelas que a gente faz de madrugada, olhando para o teto. Se um dia ela visse uma criança sendo humilhada, não ia ficar calada. Não ia ser como os adultos que viraram a cara quando ela implorou para não ser esquecida. Ela voltou para o salão com outra bandeja. Foi quando ouviu: "Cuidado!" 3 vozes ao mesmo tempo, agudas, preocupadas. Marlene olhou para baixo. 3 meninas idênticas, cabelo castanho, olhos grandes, vestidos floridos, correram até ela. Uma delas segurou a barra do avental. A tia quase tropeçou ali. "Olha", apontou uma pedrinha no chão. "A gente tirou", disse outra, já chutando a pedra para longe. "Tá machucada?" perguntou a terceira, olhando para os pés de Marlene com uma preocupação tão genuína que doeu no peito. Marlene piscou, meio sem reação. Fazia tempo que alguém se preocupava com ela. Não tô não. Obrigada, meninas. A gente é trigêmea", anunciou a primeira, orgulhosa. "Eu sou Beatriz, essa é Camila e essa é Helena. E você?" perguntou Camila. "Marlene." "Que nome bonito." Helena sorriu. "Você trabalha aqui?" "É, vim ajudar no casamento do pai de vocês." O sorriso das 3 murchou um pouco. Beatriz trocou um olhar rápido com as irmãs. Você vai ficar ou vai embora depois?" A pergunta veio carregada, como se elas já tivessem visto gente demais ir embora. Marlene se agachou, ficando na altura delas. "Vou ficar até domingo, por quê?" "Só perguntando." Camila deu de ombros. Mas os olhos dela estavam marejados. Foi nesse momento que Marlene sentiu aquela coisa no peito, tipo um aperto, aquele instinto que ela tinha desde sempre, de reconhecer criança machucada. Essas 3 estavam machucadas, não no corpo, mas por dentro. "Meninas!" A voz cortou o ar. Era a loira de novo. Ela vinha a passos rápidos, o salto batendo no piso. "O que eu falei sobre ficar incomodando os funcionários?" "A gente não estava incomodando, tia Patrícia." Helena tentou explicar. "A gente só..."
Não me interessa. Vão para dentro, agora. As três abaixaram a cabeça e saíram correndo, mas antes de sumir, Beatriz olhou para trás, só um segundo. E naquele olhar tinha medo. Patrícia se virou para Marlene. O rosto dela era lindo, mas os olhos eram de gelo. Garçonete não conversa com as crianças. Garçonete serve, entendeu? Marlene engoliu seco. Sim, senhora. Ótimo. Patrícia se afastou, mas não sem antes dar aquela olhada de cima a baixo, o tipo de olhada que mede, julga e descarta. Marlene conhecia bem. Era a mesma olhada que assistentes sociais davam quando decidiam que ela não tinha perfil para adoção. O resto da tarde passou num borrão. Marlene servia, recolhia taças, limpava migalhas, invisível, sempre invisível. Mas ela não conseguia parar de pensar nas trigêmeas. Teve um momento que ela passou pela varanda dos fundos e viu as três sentadas num balanço, abraçadas, quietas demais. Criança de 6 anos não fica quieta assim, não sem motivo. Você é nova aqui, né? Marlene virou. Era uma senhora mais velha, cabelo grisalho preso num coque, uniforme cinza, governanta, provavelmente. Vim só pro casamento. Você é Dona Célia, trabalho aqui há 15 anos. Ela olhou para as meninas no balanço. Coitadinhas. Por quê? Dona Célia abriu a boca, mas logo fechou. Balançou a cabeça. Nada. Esquece. Ela ia se virar, mas Marlene segurou o braço dela de leve. As meninas estão bem. Dona Célia olhou nos olhos de Marlene e naquele olhar tinha cansaço, medo e culpa. Reza por elas, filha. É o que eu faço todo dia. E foi embora sem explicar mais nada. Marlene ficou parada ali, com um frio na espinha. Alguma coisa estava muito errada naquela casa. Quando o sol começou a baixar, ela foi buscar mais gelo na despensa. Passou pelo corredor que dava para os quartos e ouviu choro, baixinho, mas dava para ouvir. Marlene parou, olhou para os lados. Ninguém. Foi até a porta entreaberta e espiou. As trigêmeas estavam deitadas numa cama grande, abraçadas. Camila chorava no ombro de Beatriz. Helena acariciava o cabelo da irmã. Ela disse que a gente vai sumir, soluçou Camila. Não vai, não. Beatriz sussurrou, mas a voz dela tremia. Papai não deixa. Papai nem olha mais pra gente, Helena disse. E aquilo soou como desistência. Marlene sentiu o peito apertar de novo. Voltou para a cozinha com as pernas bambas. Mais tarde, quando já era noite e os convidados tinham ido embora, Marlene estava guardando as últimas bandejas quando sentiu uma mãozinha puxar seu avental de novo. Era Helena, sozinha, olhos vermelhos de tanto chorar. Você não vai embora agora, né? Marlene se agachou de novo. Não, vou dormir aqui mesmo e amanhã continuo ajudando. Por quê? Helena não respondeu, só enfiou a mão no bolso e tirou um papel dobrado. Entregou para Marlene. Esconde, não mostra para ninguém. Helena, a voz de Patrícia ecoou lá de dentro. Cadê você? A menina arregalou os olhos de pânico e saiu correndo. Marlene abriu o papel. Era um desenho de lápis de cor, 3 meninas de mãos dadas. E uma mulher alta, de vestido, com olhos vermelhos, embaixo, com letra torta de criança. Ela é má. Marlene dobrou o papel de novo, guardou no bolso e respirou fundo. Aquele casamento ia ser muito mais do que servir champanhe. Alguma coisa naquela casa estava errada. E ela, a garçonete invisível, a menina que ninguém salvou, não ia deixar 3 crianças virarem mais uma história triste. Não dessa vez. Marlene acordou com o barulho da chuva batendo no telhado. O quarto de empregada era pequeno, mas limpo, cama de solteiro. Armário velho, uma janela que dava para o quintal dos fundos. Ela ficou olhando para o teto por uns minutos, lembrando do desenho que Helena tinha dado. Ela é má. 3 palavras escritas por uma criança de 6 anos, 3 palavras que pesavam como chumbo. Marlene se levantou. Tomou banho rápido e vestiu o uniforme 6 da manhã. A casa ainda estava quieta,
mas ela sabia que em casamento de rico o dia começa cedo, tinha decoração para terminar, flores para arrumar, 1000 detalhes de última hora. Quando desceu para a cozinha, Dona Célia já estava lá preparando o café. Bom dia, Marlene disse. Bom dia, filha. Dormiu bem? Mais ou menos. Dona Célia olhou para ela com aquele jeito de quem sabe que a pessoa está carregando alguma coisa. Mas não perguntou. Só empurrou uma xícara de café na direção dela. Bebe, hoje vai ser puxado. Marlene tomou um gole. O café estava forte, do jeito que ela gostava. Dona Célia, posso perguntar uma coisa? A mulher mais velha parou de mexer a panela. Depende. As meninas, elas sempre foram assim, quietas desse jeito. Dona Célia suspirou fundo, apoiou as mãos na pia e ficou de costas. Não, quando a mãe era viva, elas eram outras crianças. Riam alto, corriam pela casa, inventavam brincadeira. Depois que Dona Elisa morreu, ela balançou a cabeça. Mudou tudo. Faz quanto tempo? Vai fazer 2 anos, acidente de carro, estrada escorregadia, carro capotou, ninguém sobreviveu além dela, mas ela não aguentou, morreu no hospital. Marlene sentiu um aperto. 2 anos, tempo suficiente para doer todo dia. E o seu Augusto ficou perdido, tipo barco sem leme. Passou meses trancado no escritório, mal olhava para as meninas, acho que não aguentava ver o rosto delas. São a cara da Elisa. Dona Célia virou de frente. Quando a Patrícia apareceu, todo mundo achou que era salvação. Bonita, educada, cheia de atenção, mas eu viu o quê? O jeito que ela olha para as meninas quando ninguém tá vendo. A voz dela saiu num sussurro. Não é olhar de quem quer bem, entende? É olhar de quem acha que está no caminho. Antes que Marlene pudesse responder, a porta da cozinha se abriu. Patrícia entrou, já impecável, às 6:30 da manhã. Cabelo preso, maquiagem leve, roupa de ginástica cara. Bom dia, ela disse, mas não olhou para nenhuma das duas. Bom dia, Dona Patrícia, Dona Célia respondeu. Voltando rapidamente para a panela, Marlene só acenou com a cabeça. Patrícia pegou uma garrafa de água da geladeira e saiu, mas antes de fechar a porta, virou. Ah, Célia, as crianças vão almoçar no quarto hoje. Não quero elas atrapalhando os preparativos. Sim, senhora. Quando a porta fechou, Marlene olhou para Dona Célia. Ela sempre faz isso, isola as meninas, sempre. Diz que é para elas não atrapalharem. Dona Célia baixou a voz. Mas a verdade é que ela não quer que ninguém veja como trata elas quando está sozinha. Ah, como assim? Dona Célia ia responder, mas ouviram passos no corredor. Ela balançou a cabeça, avisando que não era a hora. O dia começou corrido. Marlene ajudou a organizar as mesas, conferir as cadeiras, arrumar os arranjos de flores. O jardim da chácara estava lindo. Pétalas brancas espalhadas pelo chão, arco de rosas no altar improvisado, luzes pisca-pisca nas árvores. Era quase 10 da manhã quando ela viu as trigêmeas de novo. Elas estavam no corredor do 2º andar, sentadinhas no chão, encostadas na parede, quietas, sempre quietas. Marlene subiu as escadas devagar. Oi, meninas. As 3 levantaram os olhos. Beatriz tinha uma boneca no colo, Camila segurava um livro, Helena só abraçava os joelhos. Oi, Marlene, Beatriz disse, mas sem sorrir. Vocês não vão brincar lá fora, tá um dia lindo. A tia Patrícia disse que a gente tem que ficar quieta, Camila murmurou. Ela disse que a gente incomoda, Helena completou. Marlene sentiu a raiva subir, mas engoliu, não era hora de explodir. Vocês não incomodam ninguém, tá? Ela se sentou no chão do lado delas. Vocês são ótimas. Beatriz olhou para ela com aqueles olhos grandes demais. Você acha? Tenho certeza. Foi aí que Marlene notou. A boneca no colo de Beatriz estava sem um braço e o vestidinho rasgado. O que aconteceu com sua boneca? Beatriz olhou para o brinquedo, apertou ele contra o peito. Nada. Beatriz. Ela caiu. A menina insistiu. Mas a voz tremeu.
Camila cutucou a irmã, trocaram aquele olhar de gêmeo, daqueles que falam sem precisar de palavra. Foi a tia Patrícia. Helena disse baixinho. Ela pisou em cima. Por quê? Porque a gente deixou na sala. Ela disse que a gente é desleixada. Helena tinha lágrimas nos olhos. Disse que menina desleixada não merece brinquedo. Marlene respirou fundo, muito fundo. E o pai de vocês sabe. As três balançaram a cabeça. Papai não tá vendo a gente direito. Beatriz disse com uma tristeza que não cabia numa criança. Ele só olha para ela. Marlene ia falar alguma coisa, mas ouviu o salto, aquele salto batendo no piso. Levanta, ela sussurrou para as meninas. Vai pro quarto, elas obedeceram rápido, tipo passarinho assustado. Patrícia apareceu no corredor, olhou para as meninas. Depois para Marlene, sorriu, mas não era sorriso de verdade. De novo, sério. Eu já disse ontem, garçonete não conversa com as crianças. Patrícia se aproximou devagar, calculada. Ou você tem problema de memória? Não, senhora. Então por que está aqui em vez de trabalhar? Eu terminei de arrumar as mesas. Vim pegar mais. Não me interessa sua desculpa. Patrícia cruzou os braços. Fica longe das minhas filhas. Minhas filhas. As palavras saíram com posse, com propriedade, como se as trigêmeas fossem objeto. Com licença, Marlene disse. E desceu as escadas antes de falar alguma besteira. O dia foi piorando. Na hora do almoço, Marlene levou a bandeja para o quarto das meninas, como Dona Célia tinha pedido. Bateu na porta. Entra, respondeu uma voz fininha. Marlene entrou. As três estavam sentadas na cama, de pernas cruzadas. Trouxe o almoço. Obrigada, Beatriz disse. Marlene colocou a bandeja na mesinha. Foi quando viu, na mochila de Camila, um bilhete dobrado, enfiado no bolso lateral. Posso ver isso? Ela apontou. Camila pegou o papel. Desdobrou, a letra era adulta, firme, fria. Seu pai vai escolher a noiva, vocês vão embora. Marlene sentiu o sangue gelar. Quem colocou isso na sua mochila? A gente não sabe. Camila chorou. Mas tem mais. Aparece um quase todo dia. Me mostra. Beatriz foi até a gaveta da escrivaninha e tirou uns 5 bilhetes, todos com a mesma letra, todos com a mesma mensagem de terror. Lugar de criança mimada é longe. Sua mãe foi embora e não voltou. Por que vocês ainda estão aqui? Depois do casamento, vocês vão sumir. Marlene teve que se segurar para não gritar. Aquilo não era só crueldade, era tortura psicológica. Por que vocês não mostraram para o pai de vocês? A gente tentou. Helena disse, enxugando o rosto. Mas a tia Patrícia estava junto. Ela disse que a gente estava inventando. Papai acreditou nela. E a Dona Célia? Ela viu, mas ela tem medo. Marlene guardou os bilhetes no bolso do avental. Deixa comigo. Vou dar um jeito nisso. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Marlene voltou para o quarto das meninas. Bateu de leve, elas ainda estavam acordadas, abraçadas, tremendo. Marlene, Beatriz sussurrou. Sou eu. Ela entrou e fechou a porta, sentou na beirada da cama. O que está acontecendo? A gente tem pesadelo, Camila disse agarrada na irmã. Todo dia. Pesadelo com quê? Com ela. Helena engoliu seco. Ela diz que vai trancar a gente num lugar que não tem abraço. Ela disse isso para vocês. As três acenaram. Disse que quando casar com o papai, a gente vai para longe, que ela não quer ver a cara da nossa mãe toda hora. Beatriz começou a chorar. Ela odeia a gente, Marlene. Ela odeia. Marlene abraçou as três. Sentiu os corpinhos tremendo contra o dela. E naquela hora, com aquelas crianças chorando no colo, Marlene tomou uma decisão. Ela não ia embora no domingo. Não ia deixar essas meninas sozinhas. Não importava o que custasse, porque ela já tinha sido a criança que ninguém salvou. E isso não ia acontecer de novo. Não enquanto ela pudesse impedir. O domingo amanheceu com um sol forte que fazia a chácara brilhar. Marlene acordou cedo, mas dessa vez não era só para trabalhar, era para vigiar.
Ela tinha guardado os bilhetes, tinha visto o desenho, tinha ouvido o choro. Agora precisava de prova concreta, alguma coisa que fizesse Augusto Monteiro abrir os olhos. O problema é que homem cego por culpa e manipulação não enxerga fácil. Marlene desceu para a cozinha. Dona Célia já estava lá, como sempre. Bom dia, filha. Você parece cansada. Dormi pouco. Pensando nas meninas, Marlene olhou em volta antes de responder. Dona Célia, a senhora sabe de onde vêm aqueles bilhetes? A mulher mais velha congelou. A colher parou no ar. Que bilhetes? Os que aparecem na mochila delas, ameaças, vocês vão embora. Essas coisas. Dona Célia fechou os olhos quando abriu. Tinha lágrima escorrendo. Eu sei, eu vi ela escrevendo. Patrícia. Uma noite eu entrei na sala para apagar a luz. Ela estava na escrivaninha, escrevendo com a mão esquerda, para disfarçar a letra. Dona Célia enxugou o rosto com a manga. Eu fingi que não vi, mas vi. Porque a senhora não falou nada? Porque ela sabe do meu filho. A voz saiu quebrada. Ele está devendo dinheiro para gente errada. Muito dinheiro, ela pagou a dívida. E agora ela usa isso contra mim. Diz que se eu abrir a boca, ela vai cobrar tudo de uma vez. Meu filho vai preso. Marlene, ele vai preso. Marlene sentiu a raiva e a pena ao mesmo tempo. Patrícia não era só cruel. Era esperta, comprava o silêncio das pessoas. A senhora tem que me ajudar. Eu não posso. Dona Célia tremia. Você não entende? Essa mulher é perigosa. Antes que Marlene pudesse insistir, a porta da cozinha se abriu. Patrícia entrou. E dessa vez, ela não estava sozinha. Atrás dela, 2 mulheres da equipe de organização do casamento. Bom dia, Patrícia disse, com aquele sorriso de revista. Bom dia. Marlene e Dona Célia responderam juntas. Patrícia foi direto ao ponto. Marlene, você pode ir até o salão de serviço? Preciso que organize as bandejas. Claro, Marlene saiu da cozinha com o coração apertado. Tinha algo no ar, algo errado. Ela foi até o salão de serviço. Um cômodo pequeno nos fundos da casa, onde ficavam os utensílios, uniformes e equipamentos. Começou a separar as bandejas, mas não conseguia parar de pensar. Patrícia sabe que eu sei. Ela viu que eu conversei com as meninas. Ela vai fazer alguma coisa. Marlene estava terminando de empilhar os pratos quando ouviu passos. Muitos passos virou. Patrícia entrou no salão, seguida por 4 pessoas da equipe, todas com cara séria. Tem um problema, Patrícia disse cruzando os braços. Que problema? Sumiu uma joia minha, um broche de ouro que eu ia usar hoje no casamento. Vale quase 10 mil reais. Marlene sentiu o chão sumir. E o que isso tem a ver comigo? Eu deixei na penteadeira do meu quarto hoje cedo. Agora não está mais lá. E você foi a última pessoa que passou por lá. Eu não entrei no seu quarto. Entrou sim. Eu te vi subindo as escadas por volta das 8. Patrícia inclinou a cabeça. Ou você vai negar. Eu subi para levar café para as meninas no quarto delas, que fica ao lado do meu. Patrícia suspirou, como se estivesse cansada. Olha, eu não quero acreditar que você roubou. Mas o broche sumiu, então a gente vai precisar revistar sua bolsa. O que não, isso é absurdo. Se você não tem nada a esconder, não tem problema, né? Patrícia sorriu. Aquele sorriso de cobra. Marlene olhou em volta. Os outros funcionários estavam constrangidos. Mas ninguém ia contradizer a patroa. Tá bom, revista. Ela pegou a bolsa que estava pendurada na cadeira e jogou em cima da mesa. Pode olhar. Uma das mulheres da equipe se aproximou e começou a mexer. Carteira, documento, batom velho, uns trocados. Nada de broche. Marlene respirou aliviada, até que a mulher abriu o bolso lateral e tirou um broche de ouro. O sangue de Marlene virou gelo. Não, isso não estava aí. Eu não coloquei isso aí. Patrícia arregalou os olhos, como se estivesse chocada. Meu Deus, Marlene! Ela plantou. Marlene gritou.
Vocês não estão vendo, ela plantou isso na minha bolsa. Eu não plantei nada. Patrícia colocou a mão no peito, a voz saindo magoada. Eu confiei em você. Deixei você entrar na minha casa, perto das minhas filhas. E você rouba. Eu não roubei, mas não adiantava. Todo mundo ali já tinha decidido. Uma das mulheres pegou o celular. Vou chamar a polícia. Não. Patrícia levantou a mão. Não precisa. Eu não quero escândalo um dia antes do meu casamento. Ela olhou para Marlene com uma pena falsa que dava nojo. Só quero que ela saia agora. Mas Dona Patrícia... Agora Marlene estava tremendo de raiva, de humilhação, de impotência. Foi nesse momento que ouviu. Para! As trigêmeas entraram correndo no salão. Beatriz na frente, Camila e Helena atrás. Ela não roubou. Beatriz gritou. A Marlene não rouba. Meninas, voltem para o quarto. Patrícia disse com a voz dura. Não. Helena se plantou na frente de Marlene. Você que colocou esse broche na bolsa dela? A gente viu. Patrícia ficou pálida por um segundo. Só um segundo. Mas logo voltou a máscara. Vocês não viram nada. Vocês são crianças. Crianças inventam história. A gente não está inventando. Camila chorou. Você é má. Você é má com a gente. E agora está sendo má com a Marlene. A temperatura do salão caiu. As pessoas se entreolharam, sem saber o que fazer. Patrícia se abaixou, ficando na altura das meninas. E quando ela falou, a voz saiu baixa, perigosa. Se vocês continuarem assim, vão ficar sem ver o pai de vocês. Entenderam? As três congelaram, o tia Patrícia, eu. Sem pai, sem casa, sem nada. Patrícia sorriu. É isso que vocês querem. Beatriz começou a chorar. Camila e Helena seguraram as mãos da irmã. Marlene não aguentou. Você é um monstro. Patrícia se levantou devagar. Olhou para Marlene e naquele olhar não tinha mais disfarce, só frieza pura. E você é uma garçonete que não sabe o lugar dela. Ela se virou para os outros. Tirem ela daqui e não deixem ela chegar perto das crianças. 2 homens da equipe se aproximaram. Não com violência, mas com firmeza. Vamos, moça, é melhor você ir. Marlene olhou para as trigêmeas. Elas choravam abraçadas. Eu não roubei, ela disse uma última vez. Eu sei. Patrícia respondeu baixinho, só para ela ouvir. Mas ninguém mais sabe. E ninguém vai acreditar numa funcionária contra a palavra da noiva. Marlene foi escoltada até o quarto de empregada. Pegou as poucas coisas que tinha, uma troca de roupa, a escova de dente, os bilhetes que ela tinha guardado. Dona Célia apareceu na porta. Os olhos vermelhos. Me desculpa, ela sussurrou. Eu queria ter feito alguma coisa. Eu sei. Ela vai machucar aquelas meninas. Eu sei disso também. Marlene passou por Dona Célia e saiu pela porta dos fundos. Ninguém se despediu. Ninguém olhou para ela. Ela caminhou pela estrada de terra, segurando a mochila velha. O sol estava quente, o uniforme estava sujo de grama. E por dentro, Marlene sentia a mesma dor de quando tinha 8 anos e percebeu que a mãe não ia voltar. A mesma dor de quando tinha 12 e entendeu que ninguém ia adotá-la. A mesma dor de sempre, invisível, descartável, sem voz, ao longe. Ela ouvia o som da festa continuando, risadas, música, como se nada tivesse acontecido. Marlene parou no meio da estrada, olhou para trás. A chácara Estrela do Vale brilhava ao sol. E lá dentro, 3 meninas estavam sozinhas com um monstro. Marlene enfiou a mão no bolso, sentiu os bilhetes amassados, sentiu o desenho que Helena tinha dado. Ela é má. 3 palavras, um pedido de socorro. Marlene respirou fundo. Ela podia ir embora, esquecer, seguir em frente ou podia voltar e fazer o que ninguém fez por ela quando era criança. A decisão não foi difícil, nunca foi. Marlene não foi embora. Ela passou a tarde inteira sentada num banco da pracinha de Santa Rita do Vale, a 3 quarteirões da chácara.
olhando para os pombos, para os velhinhos jogando dominó, para as crianças correndo, mas a cabeça dela estava longe. Estava com 3 meninas presas numa casa com uma mulher perigosa. O sol começou a baixar. Marlene sabia que não podia simplesmente bater na porta e exigir entrada. Ia ser expulsa de novo, ou pior, Patrícia podia chamar a polícia de verdade dessa vez. Inventar que ela tinha voltado para roubar mais alguma coisa. Ela precisava de um plano, mas antes de qualquer plano, precisava de prova. Prova de verdade. Os bilhetes não bastavam. O desenho não bastava. Precisava de algo concreto. Algo que Augusto Monteiro não pudesse ignorar. Às 7 da noite, Marlene voltou para a chácara. Mas não pela entrada principal. Foi pela lateral, onde tinha uma cerca baixa que dava para o pomar. Pulou com cuidado. Escondeu a mochila atrás de uma árvore e se aproximou da casa. As luzes estavam acesas. Dava para ouvir música vindo do salão. A festa pré-casamento continuava. Marlene contornou a casa, mantendo-se nas sombras. Foi até a janela do quarto das meninas e espiou. Elas estavam lá, as 3 deitadas na mesma cama de novo, abraçadas, acordadas. Marlene bateu de leve no vidro. Beatriz levantou a cabeça, viu Marlene. Os olhos dela se arregalaram. Ela cutucou as irmãs e apontou para a janela. As 3 correram e abriram. Marlene, Helena sussurrou. Você voltou. Voltei, mas não posso entrar. Preciso que vocês me ajudem. Como? Camila perguntou. Vocês disseram que encontraram coisas, desenhos, pistas sobre a tia Patrícia, onde está isso tudo. Beatriz olhou para os lados, checando se ninguém estava ouvindo. Tem umas coisas escondidas. A gente encontrou. Onde? Vem. As 3 saíram do quarto em silêncio. Marlene esperou uns segundos e se arrastou até a porta lateral da cozinha. Dona Célia tinha deixado destrancada. Marlene tinha visto ela fazer isso antes. Sempre deixava aberta para gato entrar. Ela entrou. A casa estava vazia naquele canto. Todo mundo concentrado na festa. As trigêmeas apareceram no corredor, fazendo sinal para Marlene seguir. Foram até uma despensa antiga, cheia de prateleiras com potes de conserva, panos velhos, caixas empilhadas. Ali, Beatriz apontou para uma prateleira no canto. Atrás daquela caixa, Marlene afastou a caixa de papelão e viu uma fenda na parede. E dentro dela, um envelope amarelado. Ela puxou com cuidado. O envelope tinha um carimbo antigo. Cartório de Itapecerica, MG. Como vocês acharam isso? Marlene sussurrou. A gente estava brincando de esconde-esconde, Camila explicou. A Helena esbarrou na prateleira e a caixa caiu. Foi quando a gente viu. Marlene abriu o envelope. Dentro tinha uma carta manuscrita e uma cópia de documento carimbado. A carta começava assim: se alguém está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Meu nome é Elisa Monteiro. Sou mãe de Beatriz, Camila e Helena, e estou com medo. O coração de Marlene disparou. Ela continuou lendo. Há 2 semanas, conheci uma mulher chamada Patrícia Vasconcelos. Ela apareceu na vida do meu marido de forma conveniente demais, sempre disponível, sempre solícita, sempre no lugar certo na hora certa. Augusto está cego pela dor da nossa relação deteriorada. Não vê o que eu vejo? Patrícia não olha para as minhas filhas como quem quer bem, olha como quem quer remover. Por isso, registrei no cartório uma cláusula de proteção, se algo me acontecer. E se qualquer futura esposa de Augusto demonstrar comportamento abusivo ou tentativa de afastamento das crianças, ela perde automaticamente qualquer direito ao patrimônio e responde judicialmente. Sei que parece paranoia, mas mãe sente. E eu sinto que essa mulher é perigosa. Guardo esta carta aqui, no único lugar que sei que minhas filhas vão procurar quando brincarem. Se vocês estão lendo isso, meninas, saibam, a mamãe sempre vai proteger vocês, mesmo de longe, com todo amor, Elisa. Marlene teve que segurar a carta com as 2 mãos porque elas tremiam. Sua mãe
Sua mãe sabia. Ela disse para as meninas. Sabia o quê? Beatriz perguntou. Que a Patrícia era perigosa e ela deixou isso aqui para proteger vocês. Marlene olhou para o documento anexo, era oficial, registro em cartório, assinatura de advogado, tudo certinho. Elisa tinha preparado tudo, a questão era... Augusto sabia disso. Meninas, o pai de vocês sabe dessa carta. As três balançaram a cabeça. Ninguém sabe, Helena disse. A gente encontrou faz uns dias, mas tinha medo de mostrar. A tia Patrícia disse que se a gente falasse da mamãe de novo, ela ia... A voz dela falhou. Ela ia o quê? Ia fazer a gente esquecer que a mamãe existiu. Marlene abraçou as três, apertado. Ninguém vai fazer vocês esquecerem da mãe de vocês. Ninguém. Ela se afastou, enxugando o rosto. Vou guardar isso. E vou mostrar para o pai de vocês na hora certa. Mas a tia Patrícia não deixa ninguém chegar perto dele. Camila disse. Eu dou um jeito, confia em mim. Foi quando ouviram o salto, aquele maldito salto batendo no piso. Rápido, voltem para o quarto. Marlene sussurrou. As meninas saíram correndo. Marlene escondeu o envelope dentro da blusa e se virou para sair da despensa. Mas Patrícia já estava na porta. As duas se encararam. E dessa vez não tinha plateia, não tinha testemunha, só elas. Você não aprende, né? Patrícia disse. Devagar, eu não fiz nada de errado. Invadiu minha casa, tá manipulando as crianças. Patrícia deu um passo para frente. Você é patética, sabia? Acha que vai salvar elas. Você, uma garçonete fodida que nem família tem. Marlene apertou os punhos. De melhor garçonete fodida do que bruxa rica, Patrícia riu, mas era riso gelado. Você não faz ideia de quem eu sou. Ela inclinou a cabeça. Você acha que é a primeira que tenta me atrapalhar, não é? E sabe o que aconteceu com as outras? Sumiram, porque eu sempre consigo o que quero. Você não vai conseguir essas meninas. Já consegui. Patrícia sorriu. Depois do casamento... Elas vão para um internato longe daqui. Já está tudo combinado. Augusto ainda não sabe, mas vai concordar. Ele concorda com tudo que eu falo. Marlene sentiu o envelope queimando contra a pele. Você não ama ele, você só quer o dinheiro. Óbvio. Patrícia cruzou os braços. Mas isso não muda nada. Amanhã eu caso. Depois, sou oficialmente dona dessa casa. E aí eu faço o que quiser. Ela começou a se virar, mas parou. Ah, e sobre você, se eu te ver perto daqui de novo, eu não chamo a polícia, eu chamo gente pior, entendeu? Marlene não respondeu. Só saiu pela porta lateral, rápido, antes que alguém mais a visse. Ela pulou a cerca de novo. Pegou a mochila e caminhou para longe. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ela tinha uma arma, a carta de Elisa, o documento do cartório, a prova de que Patrícia era perigosa desde antes e de que Elisa sabia disso. Marlene parou debaixo de um poste de luz e releu a carta. As palavras finais: a mamãe sempre vai proteger vocês, mesmo de longe. Vou terminar o que você começou. Marlene sussurrou. Prometo. Ela dobrou os papéis com cuidado e guardou no fundo da mochila. Amanhã seria o casamento. Amanhã teria gente importante. Testemunhas, autoridade. Amanhã seria a chance de expor Patrícia na frente de todo mundo. Marlene não tinha mais nada a perder. Já tinha sido expulsa, já tinha sido humilhada, já tinha chegado no fundo, agora só tinha para cima. Ela olhou para a chácara ao longe. As luzes brilhavam como se nada de errado tivesse acontecendo. Como se 3 crianças não tivessem pedindo socorro. Como se uma mãe morta não tivesse deixado um último grito de aviso. Mas Marlene tinha ouvido e ia fazer barulho, mesmo que fosse sozinha. Mesmo que ninguém acreditasse, porque ela já tinha sido a criança que ninguém salvou e não ia permitir que a história se repetisse, não dessa vez, nunca mais. Marlene passou a noite num hotel barato perto da rodoviária. Quarto minúsculo, cheiro de mofo.
Colchão duro, mas ela mal deitou. Ficou sentada na beirada da cama, olhando para a carta de Elisa, tentando montar um plano. Tinha o documento, tinha a carta, mas como chegar até Augusto? Como fazer ele ouvir? Ela podia tentar na hora da cerimônia, gritar no meio do corredor, fazer um escândalo, mas aí iam achar que ela era louca, iam tirar ela de lá. Antes que conseguisse explicar qualquer coisa, precisava de mais, precisava de algo que não desse para negar, algo visual, concreto. Foi quando ela lembrou. Dona Célia tinha dito: ela sabe do meu filho. Chantagem. Patrícia usava chantagem para comprar silêncio. Mas o que mais Dona Célia sabia? O que ela tinha visto e não contou? Marlene olhou para o relógio, 4 da manhã. Ainda dava tempo. Ela se vestiu rápido, pegou a mochila e saiu do hotel. As ruas estavam vazias, alguns gatos revirando lixo, um ou outro carro passando. Ela conhecia o endereço de Dona Célia. A mulher tinha comentado uma vez que morava perto da igreja, num sobrado amarelo. Marlene andou até lá. Não foi difícil achar. Santa Rita do Vale era pequena. Bateu na porta devagar para não acordar os vizinhos. Nada. Bateu de novo. Uma luz acendeu lá dentro. Passos arrastados. A porta se abriu uma fresta. Dona Célia apareceu de roupão, cabelo solto, olhos inchados. Marlene, ela arregalou os olhos. Meu Deus, o que você está fazendo aqui? Preciso conversar com a senhora, por favor. Dona Célia olhou para os lados, nervosa, mas abriu a porta. Entra, rápido. Marlene entrou. A casa era simples. Sala pequena, sofá velho, cheiro de café requentado. Dona Célia trancou a porta e puxou as cortinas. Você é doida, se ela souber que você está aqui. Eu sei, mas eu achei uma coisa. Marlene tirou o envelope da mochila. A Elisa deixou uma carta e um documento registrado em cartório. Ela sabia que a Patrícia era perigosa. Dona Célia pegou o envelope com mãos trêmulas, leu a carta, leu o documento e, quando terminou, cobriu a boca com a mão. Meu Deus do céu! A Dona Elisa sabia, ela sabia. E a senhora também sabe de alguma coisa. Não sabe? Marlene se aproximou. Por favor, Dona Célia, aquelas meninas vão sofrer. A senhora disse que viu a Patrícia escrevendo os bilhetes. O que mais a senhora viu? Dona Célia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu não posso, meu filho. Seu filho não vai preso. A gente acha outro jeito. Mas essas crianças vão ser destruídas se a gente não fizer nada. Dona Célia se sentou no sofá, enterrou o rosto nas mãos. Ficou assim por um tempo longo. Marlene esperou. Quando ela levantou a cabeça, tinha determinação nos olhos. Cansada, assustada, mas determinação. Eu vou te mostrar uma coisa, mas você não pode dizer para ninguém que fui eu. Prometo. Dona Célia se levantou e pegou a chave do carro. Vem, a gente vai voltar para a chácara. Elas dirigiram em silêncio. O céu começava a clarear. 5:30 da manhã, todo mundo ainda dormindo. Dona Célia estacionou longe da entrada principal. Entraram pela mesma cerca que Marlene tinha pulado ontem. Foram até a porta lateral. Dona Célia tinha chave. Entraram. A casa estava em silêncio, cheiro de flores. Decoração pronta para o casamento, tudo perfeito, tudo falso. Vem, Dona Célia sussurrou. Ela levou Marlene até uma sala pequena que ficava perto do escritório de Augusto. Tinha uma porta discreta, fácil de passar batido. Dona Célia abriu. Dentro, equipamento de monitoramento, telas, gravadores, câmeras de segurança. A casa inteira é monitorada, Dona Célia explicou. O seu Augusto instalou depois que a Dona Elisa morreu. Paranoia, sabe? Medo de assaltante, mas as câmeras gravam tudo e ficam salvas por até 6 meses. Marlene sentiu o coração acelerar. Você está dizendo que tem gravação de tudo que aconteceu nos últimos meses, incluindo coisas que a Patrícia fez quando achou que ninguém estava vendo? Dona Célia sentou na frente do computador. Os dedos dela tremiam no mouse.
Eu vi essas gravações algumas vezes quando eu limpava aqui, eu não devia, mas vi. Ela abriu uma pasta e tem uma em especial que me dá calafrio até hoje. Ela clicou num arquivo. A data apareceu na tela, 2 anos atrás, 1 mês antes da morte de Elisa. A imagem era do quarto de Augusto. Ele estava dormindo e Patrícia entrava no quarto, devagar, sorrateira. Marlene se inclinou para frente, olhando atenta. Na gravação, Patrícia ia até o criado mudo, abria a gaveta, pegava um vidro de remédio. Marlene conseguia ler o rótulo mesmo de longe. Remédio para pressão. Patrícia abria o vidro, tirava alguns comprimidos e colocava outros no lugar, comprimidos diferentes. Depois fechava o vidro e colocava de volta. E antes de sair, ela olhava para a câmera direto, como se soubesse que estava sendo gravada. E sorria. Marlene sentiu o sangue gelar. Ela trocou o remédio dele. Dona Célia engoliu seco. Eu não sei o que ela colocou no lugar, mas o seu Augusto começou a passar mal naquela época. Tontura, pressão descontrolada. Até que a dona Elisa percebeu. Levou ele no médico, trocaram o remédio, ele melhorou. A Elisa descobriu. Acho que sim, acho que foi por isso que ela escreveu aquela carta. Ela sabia que tinha alguém tentando machucar a família. Dona Célia clicou em outro arquivo. Dessa vez a data fazia Marlene tremer. O dia da morte de Elisa. A imagem era externa, portão da frente. Patrícia estava ali, ao telefone. Dava para ver a hora no canto da tela. 3 da tarde, Dona Célia aumentou o volume. Dava para ouvir. Hoje ele fica livre. A voz de Patrícia era clara. Pode acreditar, hoje acaba. Ela desligou. E ficou parada ali, olhando para a estrada. Às 3h15, segundo a gravação, um carro passou rápido demais e sumiu na curva. Dona Célia pausou o vídeo. O acidente da Dona Elisa foi às 3h30. Nessa curva, ela limpou as lágrimas. Eu não tenho prova de que aquele carro causou o acidente, mas é coincidência demais, Marlene completou. E tem mais. Dona Célia clicou em outros arquivos. Tem gravação da Patrícia rasgando os laços das meninas, pisando nos brinquedos, colocando os bilhetes nas mochilas. Tá tudo aqui. Marlene olhou para a tela, para o rosto de Patrícia, para a frieza daquela mulher. Por que a senhora não mostrou isso antes? Porque eu tinha medo. Dona Célia começou a chorar de verdade agora. Porque ela disse que, se eu abrisse a boca, meu filho morria. Ela disse que conhecia gente que faz essas coisas. E eu acreditei. Eu sou covarde, Marlene. Eu sou uma covarde. Marlene segurou a mão dela. A senhora não é covarde. A senhora está aqui agora. E está me mostrando isso. Isso é coragem. Mas e meu filho? A gente dá um jeito, eu prometo. Marlene olhou para a tela. A senhora consegue copiar essas gravações? Consigo. Tem um pendrive aqui. Então, copia. Tudo. Todo o arquivo que mostra a Patrícia fazendo alguma coisa errada. Dona Célia começou a trabalhar. Os dedos ainda tremiam. Mas ela ia copiando arquivo por arquivo. Levou uns 20 minutos. Quando terminou, ela entregou o pendrive para Marlene. Toma, tá tudo aqui. Marlene guardou o pendrive junto com o envelope. Obrigada. A senhora não imagina o quanto isso é importante. Só protege aquelas meninas. Dona Célia segurou o rosto de Marlene. Elas são tudo que sobrou da Dona Elisa. Não deixa aquela bruxa destruir elas. Não vou deixar. Elas saíram da sala de monitoramento. O sol já estava nascendo, logo a casa ia acordar. Os preparativos finais do casamento iam começar. Marlene, Dona Célia chamou antes dela ir embora. Eu vou ficar de olho nas meninas hoje. Se ela tentar fazer alguma coisa, eu paro. Não importa o que aconteça comigo. Marlene abraçou a mulher mais velha. A senhora é mais forte do que pensa. E você também. Marlene saiu pela cerca de novo. O céu estava claro agora, rosa e laranja misturados. Lindo, como se o mundo não tivesse maldade, mas tinha. E Marlene tinha prova disso na mochila. Ela olhou para o pendrive,
para as gravações que mostravam tudo, a troca de remédios, o telefonema suspeito, a crueldade com as crianças. Agora ela tinha mais do que carta, tinha vídeo, e vídeo não mente. Marlene respirou fundo. Hoje era o dia de expor Patrícia. O dia de salvar as trigêmeas, o dia de fazer justiça, e ela ia fazer, mesmo que tivesse que arrastar a verdade para dentro daquela cerimônia à força. Não importava mais o que acontecesse com ela. Só importava que aquelas 3 meninas ficassem seguras. E iam ficar. Marlene ia garantir isso. Marlene voltou para o hotel, tomou banho, tentou comer alguma coisa, mas não desceu. O estômago estava fechado. Ansiedade, medo, raiva, tudo misturado. Ela tinha tudo agora. A carta, o documento, as gravações. Mas como entregar isso para Augusto? Como furar o cerco de Patrícia? Tentou ligar para a chácara 3 vezes, sempre a mesma secretária atendendo, dizendo que o senhor Monteiro estava ocupado com os preparativos e não podia atender. Na 4ª tentativa, quem atendeu foi Patrícia. Alô? Marlene quase desligou, mas respirou fundo. Preciso falar com o Augusto. Silêncio do outro lado. Depois, aquela risada gelada. Marlene, que surpresa! A voz de Patrícia era veneno puro. Você não cansa, né? Eu tenho informações importantes sobre você, sobre o que você fez com a Elisa, sobre nada. Patrícia cortou. Você tem teorias de maluca e sabe o que acontece quando maluca liga fazendo acusação? A gente bloqueia o número. Tchau, querida. E desligou. Marlene socou a parede. Merda! Merda, Patrícia tinha controle total. Não ia deixar ninguém chegar perto de Augusto. Ela olhou para o relógio. 11 da manhã. A cerimônia começava às 3. Ainda dava tempo. Tinha que dar. Marlene pegou a mochila de novo e saiu. Voltou para a chácara, mas dessa vez foi pela entrada principal. Ia tentar a sorte, ia tentar passar pelos seguranças e tinha 2 homens na portaria, grandões, camisa social preta, fone de ouvido, segurança profissional. Marlene se aproximou. Boa tarde, eu preciso. Nome. Um deles cortou. Marlene Ferreira, eu trabalhei aqui ontem e... O segurança checou uma prancheta. Você está na lista de bloqueados. Não pode entrar. Bloqueados? Olha, eu só preciso falar com o senhor Augusto. É urgente. Sobre as filhas dele. A gente já recebeu orientação sobre você. O outro segurança cruzou os braços. Se tentar entrar de novo, a gente chama a polícia, entendeu? Marlene sentiu o desespero subindo. Vocês não entendem. Aquelas crianças estão em perigo. A Patrícia não é quem vocês acham que... Moça, você precisa sair. Agora ela ia insistir. Mas viu o jeito que eles olhavam para ela, como se ela fosse louca, como se ela fosse problema. Mesma merda de sempre. Marlene recuou, virou as costas e saiu. Sentou no meio-fio, do outro lado da rua, cabeça nas mãos, tentando pensar. Tentando não surtar como eu chego até ele. Foi quando viu um carro chegando preto, vidros escuros, passou pela portaria sem parar. Os seguranças só acenaram. Deviam ser convidados importantes. Marlene teve uma ideia, louca, arriscada, mas era tudo que tinha. Ela ia entrar escondida de novo, mas dessa vez ia direto para o local da cerimônia, ia esperar o momento certo e ia confrontar Patrícia na frente de todo mundo. Não tinha mais jeito discreto, tinha que ser escândalo mesmo. Marlene esperou até 12:30. Quando o movimento aumentou, carros chegando, convidados entrando, a portaria ficando cheia, ela contornou a chácara de novo, pela cerca, pulou, foi direto para o jardim onde a cerimônia ia acontecer. O lugar estava lindo, cadeiras brancas enfileiradas, arco de flores no altar, tapete branco no corredor, pétalas espalhadas, tudo impecável, tudo perfeito. Marlene se escondeu atrás de uma árvore grande, de onde dava para ver tudo. Os convidados começaram a chegar, gente de terno caro, vestido de festa. Chapéu, joia,
a elite de Santa Rita do Vale e das cidades vizinhas. Marlene olhou para a roupa dela, jeans velho, camiseta simples, tênis gasto. Ela não ia conseguir se misturar, mas também não importava mais. Ela só precisava de uma brecha, uma chance de falar, de mostrar o que tinha. Foi quando viu as trigêmeas. Elas desceram da casa de mãos dadas, vestidos de daminha, brancos, laços no cabelo, flores na mão. Mas o rosto delas não tinha alegria, tinham olhos vermelhos. Camila estava chorando baixinho. Helena segurava firme na mão da irmã. Beatriz olhava para frente como se tivesse desistido de tudo. Marlene sentiu uma dor física no peito. Não vou deixar. Ela ia sair do esconderijo quando viu a mão de Patrícia agarrando o braço de Helena. Forte, a menina fez uma careta de dor. Parem de chorar, Patrícia sussurrou. Mas dava para ouvir o veneno. Se vocês estragarem meu casamento, vão ver o que acontece. As três se calaram, abaixaram a cabeça, viraram estátuas. Patrícia soltou o braço de Helena e ajeitou o véu. Perfeita, linda, a noiva ideal. Por fora, por dentro. Um monstro. Marlene ia se mexer, ia gritar, mas foi quando ouviu. Ei, você aí! Um dos seguranças tinha visto ela, vinha correndo. Merda! Marlene saiu correndo, contornou a casa, o segurança atrás. Ela pulou a cerca de novo, do outro lado, e correu pela rua. Quando parou, longe, escondida atrás de uma van estacionada, estava ofegante, coração disparado, mãos tremendo. Ela tinha falhado, não conseguiu entrar, não conseguiu falar com Augusto, não conseguiu fazer nada. O sol estava a pino agora, devia ser umas 2 da tarde. A cerimônia ia começar em 1 hora. Marlene encostou na van, deslizou até sentar no chão, olhou para o céu azul, para o sol brilhando como se nada tivesse errado no mundo. Mas estava tudo errado. 3 meninas iam casar o pai com uma assassina. E Marlene, a única pessoa que tinha prova, não conseguia chegar até ninguém. Ela era invisível, sempre foi, sempre seria. A garçonete que ninguém ouve, a funcionária que ninguém acredita, a criança de abrigo que todo mundo esquece. Marlene fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de desistir. Talvez não seja para mim salvar ninguém. Talvez eu não sirva para isso. Ela lembrou da mãe sumindo, dizendo que ia trabalhar fora. Mentira, nunca voltou. Lembrou do abrigo, das assistentes sociais, dizendo que ela tinha dificuldade de adaptação, que ninguém queria criança problemática. Lembrou de todas as vezes que pediu ajuda e ninguém ouviu. Todas as vezes que gritou e ninguém acreditou. Todas as vezes que foi tratada como nada. E agora estava de novo ali, no chão, sozinha, enquanto o mal vencia. Marlene abriu a mochila, pegou o envelope, a carta de Elisa, leu de novo. A mamãe sempre vai proteger vocês, mesmo de longe. Uma lágrima caiu no papel. Eu tentei. Marlene sussurrou. Eu juro que tentei. Ela ficou ali, sentada na calçada. Enquanto o tempo passava, 2h30, 2h40, 2h50, ao longe, dava para ouvir a música começando, o casamento começando, e Marlene ali, parada, derrotada, foi quando ouviu uma voz. Moça, você tá bem? Marlene levantou a cabeça. Era uma senhora, devia ter uns 60 anos, cabelo branco, sorriso gentil. Marlene mentiu. Não parece. A senhora se abaixou. Quer água? Não precisa. Eu insisto. Ela entregou uma garrafinha. Faz calor hoje. Marlene pegou. Bebeu. A água gelada desceu, aliviando a garganta seca. Obrigada. Você está sofrendo por causa de alguém? A senhora perguntou. Marlene ia dizer que não, mas as palavras saíram antes que ela pudesse segurar. Tem 3 meninas lá dentro. Ela apontou para a chácara. E elas vão casar o pai com uma mulher que quer machucar elas. E eu tenho prova. Eu tenho tudo que precisa. Mas ninguém me deixa falar. Ninguém acredita em mim.
A senhora ficou quieta, olhando para Marlene. Depois olhou para a chácara. Você já tentou tudo. Tudo! Então tenta mais uma vez. Marlene balançou a cabeça. Não adianta, eu não sou ninguém, sou só uma garçonete. Ninguém ouve garçonete. Eu ouvi você. A senhora disse. Simples. Marlene piscou. E se eu conseguir ouvir, outras pessoas conseguem. A senhora segurou a mão de Marlene. Às vezes, a gente acha que não tem voz, mas tem. A gente só precisa gritar mais alto. E se não der certo, pelo menos você tentou. E isso já é mais do que a maioria faz. A senhora se levantou, deu um último sorriso e foi embora. Simples assim. Marlene ficou ali, segurando a garrafa de água, olhando para a chácara, gritar mais alto. Ela levantou, sacudiu a poeira da calça, pegou a mochila, olhou para o envelope, para o pendrive, para as provas que ninguém queria ver e tomou uma decisão. Ia voltar, ia entrar naquela cerimônia, mesmo que tivesse que fazer o maior escândalo da história de Santa Rita do Vale, porque aquelas meninas mereciam, porque Elisa merecia e porque ela, Marlene Ferreira, a garçoneta invisível, a criança esquecida, merecia também, merecia ser ouvida pelo menos uma vez na vida. 3 horas da tarde em ponto, a música começou. Marlene estava do outro lado da rua, olhando para a entrada da chácara, o estômago embrulhado, as mãos suando, a mochila pesando nos ombros, não pelo peso físico, mas pelo que carregava dentro: verdade, prova, justiça. Ela só precisava de uma brecha. Os seguranças continuavam na portaria, atentos, mas agora estavam mais relaxados. A cerimônia tinha começado, todo mundo já tinha entrado, não esperavam mais problema. Erro deles, Marlene contornou o quarteirão. Foi pela lateral de novo, a cerca, sempre a cerca. Pulou com cuidado. Agachou atrás dos arbustos e observou. O jardim estava lotado. Devia ter umas 200 pessoas sentadas. Tudo gente bem vestida. Perfume caro flutuando no ar. Champanhe sendo servido antes da cerimônia começar de verdade. O arco de flor estava impecável. O altar montado. O padre já posicionado com a Bíblia na mão. E lá, nas primeiras cadeiras, as trigêmeas, sentadas, quietas, mãos no colo, olhando para frente. Marlene apertou a alça da mochila. Aguenta só mais um pouco. Eu tô chegando. A música mudou, ficou mais solene. A marcha nupcial. Patrícia apareceu no final do corredor. E Marlene teve que admitir, a mulher era linda. Vestido branco, tomara que caia. Cauda longa, véu de renda, buquê de rosas brancas, maquiagem perfeita, sorriso perfeito, perfeita por fora, podre por dentro. Ela começou a caminhar devagar, ao som da música. Todos os convidados se levantaram, admirando, suspirando. Que noiva linda! Que casamento lindo! Ninguém sabia, ninguém via. Patrícia passou pelas trigêmeas. Marlene viu a cena de longe, mas percebeu o jeito que Patrícia olhou para as meninas, rápido, calculado, e com um sorriso que não chegava nos olhos. As três abaixaram a cabeça. Patrícia chegou no altar. Augusto estava lá, terno cinza claro, gravata branca, cabelo penteado. Mas o rosto dele estava cansado, como se ele tivesse dormido mal a vida inteira. Ele segurou a mão de Patrícia. Ela sorriu. Ele tentou sorrir de volta. O padre começou. Amados irmãos, estamos aqui reunidos. Marlene se moveu, saiu de trás dos arbustos, começou a contornar o jardim, mantendo-se nas sombras das árvores. Ninguém prestava atenção. Todos olhavam para o altar. Ela precisava chegar mais perto. Precisava de um lugar onde pudesse ser vista e ouvida por todo mundo. O padre continuava. Para celebrar a união de Augusto e Patrícia, perante Deus e perante esta comunidade, Marlene chegou na lateral do jardim. Tinha uma mesinha com bebidas ali, vazia agora. Todos os garçons estavam parados, assistindo. Ela se abaixou atrás da mesa, respirou fundo, tirou o envelope da mochila, tirou o pendrive. Só precisava do momento certo.
Se alguém souber de algum impedimento para este casamento, o padre ergueu a voz. Que fale agora, ou cale-se para sempre. Silêncio, era agora. Marlene se levantou. Eu tenho um impedimento. A voz dela ecoou pelo jardim inteiro. Todo mundo virou, 200 cabeças ao mesmo tempo. O padre parou. Augusto arregalou os olhos. Patrícia ficou branca. E as trigêmeas, lá na frente, viraram com o rosto iluminado de esperança. Marlene! Helena gritou. Os seguranças já vinham. Marlene viu 2 deles correndo na direção dela, mas ela não ia parar agora. Essa mulher não pode casar com esse homem, Marlene gritou. Segurando o envelope no alto, ela mentiu, ela manipulou e ela matou. A multidão explodiu em murmúrio. Patrícia tentou rir, mas a voz saiu tensa. Essa mulher é louca. Ela foi expulsa ontem por roubo. Seguranças, tirem ela daqui. Eu não roubei. Marlene gritou ainda mais alto. E eu tenho prova de tudo que ela fez. Os seguranças chegaram, agarraram os braços de Marlene, ela se debateu. Me solta, eu tenho prova. Olha aqui, tirem ela. Patrícia disse, a voz saindo fria agora. Agora, foi quando uma voz cortou o ar. Esperem, Augusto. Ele tinha se virado. Olhava para Marlene pela primeira vez desde que ela chegara na chácara. Ele realmente olhava para ela. Que prova? Ele perguntou. Patrícia segurou o braço dele. Amor, ela é maluca. Já te falei, ela está obcecada em atrapalhar. Que prova? Augusto repetiu mais firme. Marlene ergueu o envelope. Uma carta da sua esposa, da Elisa. Ela sabia que essa mulher era perigosa e ela deixou registrado em cartório que se alguma futura esposa sua maltratasse as crianças, ela perderia qualquer direito ao patrimônio. Augusto piscou, processando. Isso é mentira, Patrícia disse rápido. Ela inventou, forjou o documento, está desesperada porque foi expulsa. Então por que você tem tanto medo que eu mostre? Marlene desafiou. Augusto olhou para Patrícia, depois para Marlene, depois para as filhas. As 3 estavam de pé agora, abraçadas, chorando. Papai, Beatriz disse, a voz saindo trêmula. Por favor, acredita nela. A tia Patrícia é má com a gente. Beatriz, Patrícia cortou. Bem, não inventa. Ela não está inventando, Helena gritou. Você disse que a gente ia sumir, você pisou na minha boneca, você coloca bilhete na nossa mochila dizendo que a gente não presta. Vocês são crianças. Patrícia forçou uma risada. Crianças fantasiam. Elas estão chateadas com o casamento e... Chega, Augusto disse. Patrícia parou. O quê? Eu disse chega. Ele olhou para ela e pela primeira vez tinha dúvida naquele olhar. Me dá esse envelope. Ele disse para Marlene. Os seguranças olharam para Patrícia. Ela hesitou, mas não podia recusar na frente de todo mundo. Soltem ela, Patrícia disse entre dentes. Os seguranças soltaram. Marlene caminhou pelo corredor. Cada passo era pesado. Silêncio absoluto. 200 pessoas assistindo. Ela chegou perto do altar. Entregou o envelope para Augusto. Ele abriu, tirou a carta, leu, e conforme ia lendo, o rosto dele ia desmanchando. Meu Deus, ele sussurrou. Isso é falso. Patrícia tentou. Augusto, amor, ela forjou isso, é óbvio. Tá com o carimbo do cartório de Itapecerica. Augusto mostrou. Eu tenho a assinatura da Elisa, eu conheço a letra dela. Ele olhou para Patrícia e naquele olhar tinha mágoa, raiva e medo. Você sabia disso. Eu não sabia de nada. Essa garçonete está inventando. Ela quer dinheiro, ela quer te extorquir. Eu não quero nada. Marlene gritou. Eu só quero que essas crianças fiquem seguras. Augusto olhou para as filhas. Elas correram até ele, abraçaram as pernas dele chorando. Papai, ela é má, Camila soluçou. A gente tentou falar, mas você não escutava. Augusto se ajoelhou, abraçou as 3 e pela primeira vez em 2 anos ele chorou na frente das filhas. Me perdoa, ele disse. Me perdoa. Patrícia deu um passo para trás, olhou em volta.
Os convidados cochichavam, olhavam para ela com desconfiança. Isso é ridículo, ela disse. Mas a voz falhava. Vocês vão acreditar numa empregada. Eu tenho mais, Marlene disse, tirando o pendrive da mochila. Gravações das câmeras de segurança da casa, mostrando você trocando o remédio do Augusto, mostrando você ao telefone no dia que a Elisa morreu, mostrando você maltratando as crianças. Patrícia ficou sem cor. Você tá mentindo. Então projeta. Marlene estendeu o pendrive. Tem computador aqui, projetor, projeta na frente de todo mundo. Deixa eles verem. Um dos padrinhos se levantou. Eu tenho notebook no carro e um projetor portátil. Dá para colocar lá naquela parede branca. Tragam. Augusto disse, a voz saindo dura. Não. Patrícia gritou pela primeira vez, perdendo o controle. Vocês não podem fazer isso. Eu não autorizo. Você não tem que autorizar, Augusto disse, olhando para ela com nojo. Isso é minha casa, minhas filhas, minha vida. O padrinho voltou correndo, montou o projetor, conectou o pendrive, a parede virou tela. E o primeiro vídeo começou. Patrícia trocando os remédios. Depois, Patrícia ao telefone. Hoje ele fica livre. Depois, Patrícia pisando na boneca de Beatriz. Depois, Patrícia escrevendo os bilhetes ameaçadores. Cada vídeo que passava, os convidados ficavam mais chocados, gaspes, sussurros, indignação. Patrícia tentou correr, mas 2 homens a seguraram. Eu tenho direitos, ela gritou. Vocês não podem me acusar sem prova. A prova está na parede, Marlene disse calmamente. E tem mais, o cartório tem registro. A polícia pode investigar a morte da Elisa de novo. E eu aposto que vão achar muita coisa. Augusto se levantou, olhou para Patrícia com um ódio que Marlene nunca tinha visto. Você matou minha esposa? Patrícia não respondeu, só olhava para ele. E naquele olhar não tinha mais disfarce, só frieza. Alguém chama a polícia, Augusto disse. E foi exatamente isso que fizeram. A polícia chegou em 15 minutos. 2 viaturas, 4 policiais, sirenes cortando o silêncio tenso que tinha tomado conta do jardim. Patrícia continuava parada no altar, imóvel, o vestido branco brilhando ao sol. Mas o rosto dela tinha mudado. Não era mais a noiva perfeita. Era a máscara caindo. Os olhos frios, a boca apertada, as mãos cerradas em punho. Um dos policiais se aproximou, o capitão Rocha, segundo o que Marlene ouviu alguém falar. Homem de uns 50 anos. Bigode grisalho, postura rígida. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Augusto se adiantou, segurava as filhas pela mão, a voz dele saía trêmula. Essa mulher, ele apontou para Patrícia. Tentou me envenenar, e eu acredito que ela tenha envolvimento na morte da minha esposa. O jardim inteiro prendeu a respiração. Patrícia riu, mas era um riso falso, desesperado. Isso é absurdo, capitão. Eu sou a vítima aqui, essa garçonete, ela apontou para Marlene. Invadiu minha casa, roubou documentos, forjou evidências e agora está inventando história para me extorquir. Eu não forjei nada. Marlene disse firme, entregou o pendrive para o capitão. Tá tudo aqui, gravações das câmeras de segurança da casa, ela trocando remédio, ela ameaçando as crianças. E tem mais, ela estava ao telefone no dia que a primeira esposa dele morreu, dizendo, hoje ele fica livre. O capitão pegou o pendrive e olhou para Patrícia. É verdade, claro que não. Patrícia cruzou os braços. Essas gravações podem ter sido editadas, manipuladas. Eu exijo que isso seja investigado direito antes de qualquer acusação. E vai ser investigado, o capitão disse. Mas por enquanto, a senhora vai ter que nos acompanhar para prestar depoimento. Eu não vou a lugar nenhum. Patrícia deu um passo para trás. Vocês não têm mandado, não têm nada. Isso aqui é perseguição. E Patrícia... Augusto disse, a voz saindo baixa, perigosa. Para, só para. Ela olhou para ele e pela primeira vez Marlene viu algo parecido com desespero no rosto dela. Augusto, amor, você precisa acreditar em mim. Eu te amo. Eu sempre te amei.
Isso tudo é mentira. Você matou a Elisa. Ele disse simples. Eu não matei ninguém. Você matou a mãe das minhas filhas. A voz dele quebrou. Você destruiu minha família e ainda teve coragem de fingir que me amava. Eu te amo, Patrícia gritou. E dessa vez a voz saiu rasgada, real. Eu fiz tudo por você. Eu te salvei. Você estava destruído, perdido. Eu te dei um motivo para seguir em frente. Você me deu mentira, manipulação e veneno. Patrícia cambaleou, como se tivesse levado um soco. Eu só queria que a gente fosse feliz. Feliz. Augusto apontou para as filhas. Você ameaçou minhas filhas. Você disse que elas iam sumir. Que felicidade é essa? Elas estavam no caminho. Patrícia explodiu. Você não conseguia me ver, só olhava para elas. Só falava delas, eu precisava que elas saíssem. Eu precisava que você me visse. O silêncio que caiu foi pesado, denso, como se o ar tivesse virado chumbo. Os convidados estavam chocados, alguns com a mão na boca, outros com lágrimas nos olhos. As trigêmeas se esconderam atrás do pai. Tremendo, Marlene deu um passo à frente. Capitão! Ela acabou de confessar na frente de todo mundo. Patrícia percebeu o erro. Tarde demais. Não, eu não quis dizer isso. Eu estava nervosa, A senhora vai ter que vir conosco, o capitão disse, fazendo sinal para os outros policiais. Não! Patrícia gritou. E aconteceu rápido. Ela viu no chão perto do altar o bastão de madeira que uma das daminhas ia usar para guiar o cortejo. Pegou, ergueu e apontou para as trigêmeas. Se eu não posso ter você, ninguém pode. Ela correu na direção das meninas, o bastão no alto, os olhos vermelhos de ódio. Marlene não pensou, só agiu. Ela se jogou na frente, ajoelhou, abraçou as 3 meninas e cobriu elas com o próprio corpo. O bastão veio. Marlene fechou os olhos, mas não sentiu nada. Abriu os olhos. Augusto tinha agarrado Patrícia pelos braços, o bastão caído no chão, os dois lutando. Você não encosta nelas, ele gritou. Os policiais correram, puxaram Patrícia para trás. Ela se debatia, gritava, cuspia. Eu fiz tudo por você. Tudo. E você me trata assim. Eu te amo, eu te amo. Você não sabe o que é amor. Augusto disse ofegante. Amor não mata, amor não machuca criança. Patrícia parou de se debater, olhou para ele e quando falou, a voz saiu quebrada, derrotada. Você nunca ia me amar. Não de verdade, porque você ainda ama ela, a santa da Elisa, a perfeita, a mãe maravilhosa. Ela riu chorando. Eu nunca tive chance, né? Desde o começo. Augusto não respondeu. Só virou as costas, os policiais colocaram algema em Patrícia, ela não resistiu mais. Só chorava, o rímel escorrendo, o vestido branco sujo de terra, a coroa de flores torta. Eu só queria ser amada. Ela sussurrou enquanto era levada. Só isso, só queria ser vista. Marlene observou. E por um segundo mínimo, sentiu algo parecido com pena, porque ela conhecia aquela dor, a dor de ser invisível, a dor de querer ser vista, mas tinha uma diferença. Patrícia tinha transformado a dor em maldade, Marlene tinha transformado em coragem. Quando as viaturas saíram, levando Patrícia, o jardim explodiu em conversa. Gente chocada, gente chorando, gente abraçando. Augusto se virou para Marlene, os olhos dele vermelhos, ele abriu a boca, mas nada saiu. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Marlene respondeu. Você salvou minhas filhas. Ele olhou para as trigêmeas, que continuavam agarradas na saia de Marlene. Você salvou minha família. Eu só fiz o que tinha que ser feito, como eu não vi. Augusto passou a mão no rosto. Como eu fui tão cego, tão burro, minhas filhas sofrendo na minha frente e eu não vi nada. Você estava sofrendo também, Marlene disse sem julgamento. A dor cega a gente, faz a gente não enxergar. Mas você enxergou. Ele olhou para ela. Por quê?
Você mal conhecia elas, podia ter ido embora, mas ficou. Marlene olhou para as trigêmeas, para os olhinhos arregalados, vermelhos de tanto chorar, porque eu já fui elas. Ela disse simples, e ninguém ficou por mim. Augusto fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu, tinha lágrimas escorrendo. Obrigado, do fundo do coração. Obrigado. Ele se ajoelhou na altura das filhas, abraçou as três, apertado, como se quisesse grudar elas nele para sempre. Me perdoem, ele sussurrou. Me perdoem por não ter visto, por não ter escutado, por ter deixado aquela mulher machucar vocês. Eu prometo que nunca mais vai acontecer. A gente te perdoa, papai, Beatriz disse. Mas não esquece, tá? Helena completou. Não esquece de olhar pra gente. Nunca mais. Ele prometeu. Nunca mais. Os convidados começaram a se dispersar. Alguns vinham até Augusto, davam tapinha nas costas, ofereciam apoio, outros só iam embora. Ainda chocados, Dona Célia apareceu. Chorava também. Veio até Marlene e abraçou ela. Você conseguiu, ela disse soluçando. Você conseguiu. A gente conseguiu, Marlene corrigiu. Se a senhora não tivesse me mostrado as gravações, nada disso teria acontecido. Eu devia ter feito isso antes. Eu sou uma covarde. A senhora não é. A senhora só estava com medo. E tá tudo bem ter medo. Dona Célia enxugou o rosto, sorriu pela primeira vez. Obrigada, filha, por tudo. O sol começava a baixar. O jardim, que tinha sido preparado para felicidade, agora era cenário de justiça. As pétalas brancas ainda estavam espalhadas pelo chão, mas agora pareciam outra coisa. Não pureza, mas recomeço. Marlene se sentou numa das cadeiras, cansada, exausta, mas aliviada. As trigêmeas vieram até ela, sentaram no colo dela, as três ao mesmo tempo. Um emaranhado de bracinhos, cabelo, risada nervosa. Você não vai embora, né? Camila perguntou. Não sei, Marlene disse. Honesta, não sei o que vai acontecer agora. Fica, Helena pediu. Por favor. Marlene olhou para Augusto. Ele estava conversando com o advogado, mas quando viu o olhar dela, se aproximou. Marlene, eu queria te oferecer um emprego, aqui, com as meninas. Não como babá, mas como... Ele procurou a palavra certa. Como família, Marlene piscou, processando. Família. Você salvou elas, protegeu elas quando eu falhei. Isso é família para mim. Ele estendeu a mão. Fica, por favor. Marlene olhou para os olhinhos das trigêmeas, cheios de esperança. Olhou para Dona Célia sorrindo, olhou para o jardim, para o céu laranja. E pela primeira vez na vida, Marlene não se sentiu invisível. Eu fico, ela disse, e sorriu. 3 semanas depois, Marlene acordou com o sol entrando pela janela do quarto. Não o quarto de empregada, um quarto de verdade. No segundo andar, com cama grande, armário de madeira, cortina bonita, Augusto tinha insistido. Você não é funcionária, você é parte da família. No começo, Marlene não sabia bem o que fazer com isso. Família, a palavra ainda soava estranha, mas aos poucos foi aceitando. Ela se levantou, tomou banho e desceu para a cozinha. Dona Célia já estava lá, fazendo panquecas, o cheiro doce enchendo a casa. Bom dia, filha. Bom dia. Marlene pegou uma xícara de café, mas meninas acordaram. Ainda não, deixa elas dormirem. Depois daquele mês que tiveram, merecem descanso. Marlene concordou. As trigêmeas tinham começado terapia infantil 1 semana depois do casamento cancelado. 2 vezes por semana. A psicóloga disse que iam precisar de tempo, que trauma não some da noite para o dia. Mas já tinha melhora, pequenas, mas visíveis. Camila tinha voltado a desenhar. Agora os desenhos eram de flores, borboletas, sol. Nada de mulher de olhos vermelhos. Helena dormia a noite inteira, sem acordar gritando, sem pesadelo, e Beatriz tinha sorrido de verdade pela primeira vez. Um sorriso largo de criança que iluminava o rosto. E o seu Augusto? Marlene perguntou.
Saiu cedo, foi na delegacia, disse que ia ver como está o processo. Marlene assentiu. O processo contra Patrícia tinha avançado rápido. As gravações tinham sido periciadas, confirmadas como autênticas. O remédio que ela tinha colocado no lugar do de Augusto foi identificado. Um beta-bloqueador que, em dose alta, causava tontura, confusão mental e, em casos extremos, parada cardíaca. E o pior, a investigação sobre a morte de Elisa tinha sido reaberta. Testemunhas novas apareceram. Uma motorista de aplicativo disse que tinha visto um carro preto seguindo o de Elisa naquele dia. Outro motorista disse que viu o carro de Elisa sendo fechado na curva. As evidências apontavam cada vez mais para uma coisa: não foi acidente. Foi assassinato premeditado. Patrícia estava presa, aguardando julgamento. A fiança tinha sido negada por risco de fuga e periculosidade. Marlene não sentia pena mais, só alívio. Marlene. Uma vozinha chamou da escada. Era Helena, de pijama, cabelo bagunçado, segurando a boneca que Augusto tinha comprado para substituir a que Patrícia tinha quebrado. Bom dia, pequena. Bom dia. Helena desceu e abraçou a perna de Marlene. Onde sonhei com você? Sonhou? E era bom ou ruim? Bom, você estava com a gente no parque e a gente ria muito. Marlene sorriu, abaixou e beijou a cabeça da menina. Que tal a gente fazer esse sonho virar realidade hoje? Sério? Os olhos de Helena brilharam. Sério, depois do café a gente chama suas irmãs e vai pro parque. Helena saiu correndo para acordar Beatriz e Camila. Marlene ouviu os gritinhos lá em cima, as risadas. Dona Célia sorriu enquanto virava as panquecas. Essa casa tá diferente, né? Tá, bem diferente. Ainda bem. Dona Célia parou, olhou para Marlene. Meu filho me ligou ontem. E como ele tá? Bem, conseguiu um trabalho novo. Tá pagando a dívida aos poucos, sem pressão, sem medo. Ela limpou uma lágrima. Obrigada, Marlene, por ter me dado coragem. Você sempre teve coragem, Dona Célia. Só precisava de um empurrãozinho. As trigêmeas desceram correndo, sentaram à mesa, comeram panquecas com mel, conversaram sobre o parque, sobre os balanços, sobre os patos do lago. Em coisas normais, coisas de criança. Marlene olhava aquilo e sentia o peito quente. Aquilo era o que elas mereciam desde sempre. Paz, segurança, infância de verdade. Augusto chegou na hora do almoço, parecia cansado, mas aliviado. E aí? Marlene perguntou. O promotor disse que o caso está sólido. As evidências são fortes. Patrícia vai responder por assassinato, tentativa de homicídio, maus tratos e mais um monte de coisa. Ele se sentou na mesa. O advogado dela está tentando alegar insanidade mental, mas acho difícil colar. Ela não é louca, Marlene disse. Ela é calculista, sabia exatamente o que estava fazendo. Exato, e o juiz viu isso. Augusto suspirou. Vai demorar até o julgamento, mas ela não sai da cadeia tão cedo. E você? Marlene perguntou. Como você tá? Augusto ficou quieto por um tempo, mexendo na comida, pensando. Eu tô processando, tô fazendo terapia também, 2 vezes por semana. O psicólogo disse que eu carregava muita culpa da morte da Elisa, do casamento que não estava bom, de não ter visto o que estava acontecendo com as meninas. E tá ajudando, tá aos poucos. Ele olhou para Marlene. Mas o que mais me ajuda é ver elas. Apontou para as trigêmeas, que brincavam no jardim. Ver elas rindo, dormindo bem, sendo crianças de novo. Elas são fortes. São graças a você. Augusto segurou a mão de Marlene por um segundo. Sem você, elas não estariam aqui. Eu não estaria aqui. Marlene não soube o que dizer. Só apertou a mão dele de volta, depois do almoço. Foram para o parque, todos juntos. Augusto, Marlene, as trigêmeas e até Dona Célia, que não resistiu ao convite. O parque estava cheio, crianças correndo, cachorros, famílias. As trigêmeas foram direto para os balanços. Augusto empurrou.
Elas gritavam: mais alto, papai, mais alto. E ele obedecia, rindo. Marlene se sentou num banco, observando, sorrindo. Dona Célia sentou do lado dela. Você devia sair mais também, sabe? Se divertir. É jovem ainda. Eu tô bem aqui. Tá, mas não esquece de você. Tá bom, você salvou todo mundo. Agora salva você também. Marlene pensou nisso. Tinha passado a vida inteira pensando nos outros. Talvez tivesse chegado a hora de pensar nela. Eu vou pensar nisso. Ela prometeu. À tardinha, quando voltaram para casa, Augusto chamou Marlene no escritório. Queria te mostrar uma coisa. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope, novo, limpo. O que é? Contrato de trabalho, oficial, com salário digno, benefícios, tudo certinho. Ele entregou. Eu sei que você disse que ficava, mas eu queria formalizar. Para você ter segurança, para não depender de boa vontade, você merece. Marlene pegou o envelope, abriu, leu. Era tudo sério, tudo legal, tudo respeitoso. Obrigada. Eu que agradeço, todo dia, por você ter voltado naquele dia, por ter lutado quando era mais fácil desistir. Eu não sou de desistir, eu percebi. Augusto sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. E sobre o que vem agora. Pra gente, eu não sei. Eu ainda estou me encontrando, mas eu queria que você soubesse que eu te admiro muito. Você é incrível. Marlene sentiu o rosto esquentar. Eu só fiz o certo, fez mais que isso. Você me mostrou que ainda tem gente boa no mundo, gente que luta pelo que é certo, mesmo sem ganhar nada em troca. Eu ganhei sim. Marlene olhou pela janela. As trigêmeas brincavam no jardim. Ganhei isso. Uma família, algo que eu nunca tive. Augusto ficou quieto, depois acenou entendendo quando Marlene voltou para o quarto naquela noite. Se sentou na beirada da cama e olhou em volta, para a roupa no armário, para as cortinas bonitas, para a janela que dava para o jardim iluminado. Pela primeira vez na vida, ela tinha um lugar de verdade, onde era vista, onde era ouvida, onde importava. Ela pegou o celular e abriu as fotos. Tinha uma que Dona Célia tinha tirado hoje no parque, Marlene no meio, as trigêmeas abraçadas nela e todas sorrindo família. Marlene salvou a foto como papel de parede. Depois deitou, cobriu o corpo com o lençol macio e fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem peso no peito, sem medo, sem dor, só paz. Paz de quem lutou, paz de quem venceu, paz de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. 3 meses depois, o outono tinha chegado em Santa Rita do Vale. As folhas das árvores da chácara Estrela do Vale começavam a amarelar, e o vento tinha aquele frescor gostoso de fim de tarde. Marlene estava na varanda dos fundos, sentada numa cadeira de balanço, com um livro no colo. Não estava lendo de verdade, só olhando para o horizonte, para o céu que começava a ficar laranja. A casa tinha mudado muito nesses 3 meses, não fisicamente, mas na energia, no clima, no jeito que as pessoas respiravam dentro dela. Antes, era como se todo mundo andasse pisando em ovos, com medo, com tensão. Agora tinha riso, tinha música, tinha vida. As trigêmeas tinham melhorado demais. Beatriz voltara a ser a líder das brincadeiras. Camila desenhava o tempo todo. A geladeira estava cheia de desenhos colados com imã. E Helena, a mais traumatizada, finalmente dormia a noite inteira sem acordar assustada. A terapia estava fazendo efeito, mas mais do que isso, ter segurança fazia efeito. Saber que ninguém ia machucá-las, que o pai estava presente, que Marlene estava ali sempre. Marlene. Uma vozinha chamou lá de dentro. Era Camila. Apareceu na porta da varanda com um papel na mão. Fiz um desenho para você. Marlene sorriu e estendeu a mão. Camila entregou. Era um desenho simples, mas lindo. 4 figuras de mãos dadas, 3 pequenas, uma maior embaixo com letra caprichada. Minha família. Tá lindo, Camilinha. É você, eu, a Bia e a Helena. Camila apontou cada figura. A gente tá no jardim. E tem sol, e pássaro,
E flor, adorei. Vou guardar para sempre, Camila sorriu e voltou correndo para dentro. Marlene olhou para o desenho de novo, minha família, 3 palavras que ela nunca imaginou que ia ouvir direcionadas a ela, mas ali estavam. Reais, verdadeiras. Augusto apareceu na varanda, trazia 2 xícaras de café. Achei que você ia querer. Obrigada. Marlene pegou uma e tomou um gole. Como foi a reunião com o advogado? Boa. O julgamento está marcado para mês que vem. Ele se sentou na cadeira ao lado. O promotor disse que o caso está sólido, com as gravações, o laudo dos remédios, as testemunhas novas sobre o acidente da Elisa. A condenação é quase certa. E ela, como tá, na cadeia, tentou fazer proposta de acordo, confessar tudo em troca de pena reduzida. Mas o promotor negou. Augusto tomou um gole do café. Ela vai pegar no mínimo 20 anos. Marlene não disse nada, só olhou para o horizonte. Você sente pena dela? Augusto perguntou, curioso. Não. Marlene balançou a cabeça. Eu entendo de onde ela vem. A dor de ser invisível, de querer ser vista, mas ela escolheu destruir gente para conseguir isso. E isso não tem desculpa. Você também queria ser vista, mas você escolheu proteger, não destruir. Marlene olhou para ele. A gente sempre tem escolha. Mesmo quando a vida é dura, a gente escolhe que tipo de pessoa vai ser. Augusto ficou quieto, depois sorriu. Você é incrível. Sabe disso, né? Marlene riu, envergonhada. Para com isso. É verdade. Ele se inclinou para frente. E eu queria falar uma coisa. Fala. Augusto respirou fundo, como se tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes. Esses 3 meses foram de cura para mim, para as meninas, para essa casa, e você foi o centro disso tudo. Você trouxe luz, trouxe vida, trouxe esperança. Ele olhou nos olhos dela, e eu comecei a sentir algo por você. Não sei se é cedo demais, não sei se você sente o mesmo, mas eu precisava falar. Marlene sentiu o coração acelerar. Ela tinha percebido os olhares, os sorrisos, as mãos se tocando sem querer, a forma como ele sempre perguntava se ela estava bem, a forma como ela sempre se preocupava com ele. Eu sinto, ela disse, simples, mas eu tenho medo. De quê? De estragar, de ser cedo demais, de as meninas não aceitarem, de não dar certo e eu perder isso aqui. Ela apontou para casa. Eu finalmente tenho um lugar, uma família, e eu tenho medo de perder. Augusto segurou a mão dela. Você não vai perder, não importa o que aconteça entre a gente, você sempre vai ter lugar aqui. As meninas te amam, eu te amo. Ele parou. Quer dizer, eu amo o que você fez por nós. Ele riu nervoso. Tô falando besteira, né? Marlene riu também. E pela primeira vez segurou a mão dele de volta, firme. Vamos devagar. Tá bom, sem pressa. Só vivendo, vendo no que dá. Sem pressa. Ele concordou. Vivendo, eles ficaram ali, mãos dadas, olhando o pôr do sol em silêncio confortável. Depois de um tempo, as trigêmeas apareceram, correndo, rindo. Papai, Marlene, vem ver. Helena gritou. A dona Célia fez bolo de chocolate. E tem cobertura, Beatriz completou. E a gente pode comer antes do jantar. Camila perguntou com aqueles olhinhos pidões. Augusto olhou para Marlene, Marlene olhou para ele, os dois riram. Pode, os dois disseram juntos. As meninas comemoraram e voltaram correndo para dentro. Augusto e Marlene se levantaram, mas antes de entrar, Marlene parou e olhou para casa, para as luzes acesas, para o som das risadas vindo da cozinha, para o cheiro de bolo no ar. O que foi? Augusto perguntou. Nada, é só que eu nunca imaginei que ia ter isso, esse tipo de vida, esse tipo de felicidade. E agora tem. E agora tenho. Eles entraram juntos. A cozinha estava uma bagunça gostosa, Dona Célia com avental sujo de farinha, as trigêmeas com chocolate no rosto, todo mundo rindo. Marlene se juntou a elas, cortou pedaços de bolo, serviu leite.
ouviu as histórias que as meninas contavam sobre a escola. Beatriz estava indo bem em matemática. Camila tinha feito amizade nova. Helena tinha ganhado estrelinha no caderno. Coisas normais, coisas simples, coisas que fazem a vida valer a pena. Depois do jantar, quando as meninas já tinham escovado os dentes e vestido o pijama, Augusto chamou todo mundo para a sala. Eu queria fazer uma coisa. Ele disse. Pegou uma caixinha da estante, abriu, dentro tinha 4 pulseiras, simples, de prata, com um pingente pequeno em forma de coração. Uma para cada. Ele disse, entregando. Para simbolizar que a gente é família, de verdade, não por sangue, mas por escolha. As meninas colocaram na hora, pularam, abraçaram o pai. Marlene olhou para a pulseira na mão, tocou o coração pequeno. Coloca, Helena pediu. Por favor, Marlene colocou. A pulseira brilhou no pulso dela. Obrigada, ela sussurrou. Obrigado você, Augusto disse depois de colocar as meninas para dormir. Marlene foi para o próprio quarto, mas antes passou pelo quarto dela só para checar. As 3 dormiam, abraçadas na mesma cama. Como sempre, mas agora sem medo. Sem pesadelo, sem aperto no peito, Marlene ficou na porta, só observando. Foi quando Beatriz se mexeu. Abriu os olhos. Viu Marlene. Você tá aí, ela sussurrou. Tô, só vim ver se vocês estão bem. Beatriz sorriu. Aquele sorriso sonolento de criança. Tamo. Ela fechou os olhos de novo. Agora a gente consegue dormir. Marlene sentiu os olhos encherem de lágrima. Agora a gente consegue dormir. 7 palavras, mas que significavam tudo. Significavam paz. Segurança, cura, significavam que o pesadelo tinha acabado e que o sonho tinha começado. Marlene fechou a porta devagar. Foi para o próprio quarto, deitou na cama, olhou pela janela, para o céu escuro cheio de estrelas, para o vento balançando as árvores. Pensou em tudo que tinha passado, na mãe que sumiu, no abrigo, nas humilhações, nas dores, nas derrotas, mas pensou também nas vitórias, nas escolhas certas, na coragem de voltar quando era mais fácil desistir, e pensou naquele momento, ali, naquela casa, naquela família que ela tinha ajudado a salvar e que tinha salvado ela também. Marlene fechou os olhos, tocou a pulseira no pulso. Sentiu o coração pequeno e frio contra a pele e dormiu com um sorriso no rosto, porque finalmente, depois de tanto tempo, ela também conseguia dormir sem medo, sem dor, sem solidão, só com a certeza de que algumas vitórias não são sobre dinheiro, são sobre impedir que a maldade vire destino. São sobre escolher proteger, mesmo quando dói. São sobre transformar dor em coragem. E sobre encontrar, no fim de tudo, um lugar no mundo onde você pode finalmente descansar e ser feliz